O Oscar 2017 foi sem dúvida o mais marcante dos últimos anos. E nem chegou a ser tanto pela qualidade dos filmes, ainda que tivesse muita coisa boa, mas sim pelo embate histórico entre La La Land e Moonlight, que terminou da pior forma possível para a academia. Nesse novo vídeo do Cine 7 aqui no YouTube, em novo formato, eu falo sobre quais eram os meus favoritos daquela temporada. Vamos lá então falar do Oscar, dos meus favoritos no Oscar 2017, começando com melhor animação vencida por Zootopia. Uma seleção bem interessante aqui, porque olha só, Minha Vida de Abobrinha é um filme belíssimo, acho que é da Suíça, uma produção triste, meio pesadona, mas que aos poucos vai se revelando bem bonita, uma história bem legal, bem interessante. Tartaruga Vermelha é um bom filme, Cubo e as Cordas Mágicas é até surpreendente quando eu assisti, sinceramente não estava dando nada por ele e acabou que foi me conquistando, ainda que não seja nenhuma obra-prima. Mas a temporada de fato ficou entre os dois melhores filmes daquele ano. Zootopia, eu acho que ele tem como o maior barato a forma como ele brinca com as questões adultas, que é algo que a Disney, que a Pixar já são tradicionais de fazer. Só que aqui quando isso acontece de uma maneira muito assertiva, aquela burocracia, né, excessiva, do carimbo, com aquela preguiça, é uma cena antológica, uma das melhores dos últimos anos na animação, né? E eu gosto demais do filme, principalmente por causa disso. A história central tá ok, é uma boa história, mas nada perto dessas sacadas com o mundo, nosso mundo, mundo adulto. Porém, o meu favorito aqui é, de fato, Moana, Um Mar de Aventuras. Eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fiquei impressionado. Era um filme belíssimo, belíssimo de ver no cinema, aquelas imagens, assim, o oceano nunca foi tão azul como é no filme. E além da beleza de cada, assim, você pega várias cenas, uma mais bonita que a outra, se você pegar e moldurar e botar uma pintura num restaurante, na sua casa, vai ficar um quadro maravilhoso. Mas além da beleza, eu acho que também é uma história moderna, você tem uma princesa ali que não fica correndo atrás do príncipe, ela tem os seus objetivos, tem os seus desejos, e eu acho que é isso, é um filme que está ali, junto com Frozen, nessa modificação da imagem das princesas da Disney, que decorre um pouquinho lá de Mulan também, mas que veio mais consolidada na década passada. E acho que o filme funciona como um todo, tem essa beleza estética, tem essa boa história da personagem principal e ainda uns coadjuvantes muito bons. Então, é o que mais me agrada de todos. Mas Utopia ter vencido, não vou dizer que foi um absurdo, não. Acho que foi um Oscar disputado e que ficasse qualquer um dos dois estava de bom tamanho, mas favorito, volto a dizer, Moana. Vamos salvar todo mundo. Escolhe minha escolhida! Moana. Filme de língua não inglesa, eu já deixei muito claro aqui algumas vezes no canal o quanto eu sou fã do Asghar Farhadi. Para mim é um cara, assim, um cineasta, um roteirista que consegue, a partir de um ponto que parece simples, mostrar todas as complexidades, os contrassensos, os preconceitos, os problemas que cercam a sociedade iraniana. E O Apartamento é mais um trabalho desses. Ele começa de um ponto aparentemente banal, uma porta que está aberta, de repente a coisa se transforma e vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais delicada. E é um baita do filme. Para mim era o meu favorito. Tinha ali o Tony Herdeman, mas não sou tão fã do filme quanto a maioria dos meus colegas críticos, ainda que reconheça o bom trabalho da dupla de protagonistas, especialmente a Sandra Hüller, que depois viria a fazer Anatomia de uma Queda. Como eu fiz no anterior, passo aqui os curtas-metragens e vou para documentário, onde você tem uma seleção bem interessante, a 13ª Emenda com a Ava DuVernay, Fogo no Mar, grande filme do Gianfranco Rosi, e eu Não Sou Seu Negro, também excelente filme. Agora, O.J. Made in America, eu acho um trabalho que
é impressionante, porque você pega, ele faz um retrato social norte-americano que vai muito além do tema que o filme trata. Ele poderia só pegar ali o caso do julgamento do O.J. Simpson e pronto, e acabou. Mas não, ele expande isso para o racismo norte-americano, para a repressão do Estado contra a população negra, o encarceramento em massa, até chegar no caso do O.J. Simpson e todo o circo midiático e todas as polêmicas, enfim, que cerca talvez o julgamento mais célebre dos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos, então, pelo menos o mais midiático, né? Então, acho que O.J. Made in America é um trabalho impressionante, 6 horas, se não me engano, de filme. É engraçado, né? Porque você tem uma seleção muito forte, então poderia ser uma corrida muito apertada, mas a excelência do filme faz com que ele desenrole até muito bem essa conquista. Não deu chances para nenhum outro candidato. Oscar justíssimo. None of the people that we associated with looked at him as a black man. A civil rights leader in Los Angeles has said if you are going to be a Negro in a big city, then Los Angeles is the best place to be. Somebody said I can kill this woman. Efeitos visuais. Aqui tem uma categoria que, sinceramente, nenhum é espetacular, não tem nenhum memorável, né? Mowgli, O Menino e o Lobo, eu acho que vai muito daquilo que já vinha sendo feito, da captura de movimentos. Você tem ali também, lógico, aprimorado com toda a tecnologia que evolui, mas é um vencedor que, sinceramente, acho que o filme também não ajuda muito. É um filme bem sem gracinha. Horizonte Profundo, eu passo aqui também. E aí, difícil. Rogue One tem bons efeitos visuais, Doutor Estranho eu gosto, mas pelo ineditismo, por ser algo diferente, eu iria com Kubo e as Cordas Mágicas. Eu acho que seria bem interessante uma animação ganhar a categoria, abriria novas possibilidades para o Oscar. Vamos para mixagem e edição de som, são sempre complicados, né? Porque, enfim, às vezes a gente mistura um no outro, mas eu vou ficar aqui com os dois que foram premiados, porque eu acho que são 2 trabalhos de som, cada um ao seu modo, muito importantes, assim, muito bons. Até O Último Homem, ele vai naquela linha tradicional dos filmes de guerra, uma precisão, um detalhismo muito grande, dos tiros às armas, também daquele momento silencioso em que um alfinete caindo do chão, você escuta, enfim, e ele trabalha isso muito bem. Então, eu acho que mixagem de som, eu respeito, gosto. E em A Chegada, o som é fundamental muito para a ambientação, para o clima, para a estranheza que aquela história, aquele mundo está trazendo, aquele mundo externo ao nosso está trazendo, os contatos que eles têm dos ETs lá com a Amy Adams também são muito interessantes nessa ambientação. Então, para mim, gosto dos dois, acho que eles funcionam bem, cada um dividindo um Oscar, tá de bom tamanho, acho que a academia aqui se saiu bem. Canção original, aqui começa um pouquinho o meu coração La La Lander. Eu, assim, gosto de Audition, The Fools Who Dream, mas City of Stars, aquela melodia, aquele piano tocando com uma leveza. Eu sou suspeito para falar, acho que num ano eu escuto 10 vezes a trilha sonora de La La Land, e a música City of Stars eu já escuto até antes disso, então é muito fácil para mim, é muito fácil. City of Stars é belíssima e mereceu esse Oscar, e já como eu falei, minha trilha sonora aqui, sem dúvida nenhuma, Justin Hurwitz, de La La Land, também favorito. É uma trilha, mesmo que não gosta do filme, mesmo quem não acha o filme essa maravilha toda, com a trilha tem uma boa vontade impressionante. Então não tenho menor problema aqui em premiá-lo, ainda que a Mica Levi sempre sejam trilhas interessantes que ela produz, e aqui ela foi indicada com Jackie. Maquiagem e penteado. Sempre tem gente que fica assustada quando percebe que Esquadrão Suicida é um ganhador de Oscar. Mas aqui, sinceramente, maquiagem e penteado, não tenho o que falar. É impressionante. Só a Arlequina da Margot Robbie era suficiente. Então,
um Oscar muito, muito, muito merecido. É lógico, acho que até Star Trek Sem Fronteiras tem uma boa maquiagem, Um Homem Chamado Ove também, mas aqui não tem a menor dúvida. Melhor figurino. Olha, eu gosto quando sai da caixinha do drama de época, né? Especialmente quando vai para o cinema mais atual. Mas aqui, Animais Fantásticos tem um belo figurino, não nego, da Colleen Atwood, que acabou sendo a vencedora, mas eu acho que é impressionante cada vestuário que a Jacqueline Kennedy em Jack, né, que a Natalie Portman usa, ela aparece em cena, cada hora mais deslumbrante. E aqui no cartaz, como você pode ver, ela está naquele vermelho, bonito, elegante e tal, e depois ela vai para uma linha que continua bonita e elegante, mas de um luto, um preto, enfim. Para mim seria o meu favorito, a Madeleine Fontaine. Acho que o trabalho dela é muito bom. Agora, Aliados também tem uma classe, só essa foto aqui do cartaz, Brad Pitt, terno e gravata, Marion Cotillard nesse vestido verde fantástico, tem uma elegância, acho que é um filme que a história é até boa, acho que é um filme até subestimado, mas que tem esse apuro visual, direção de arte, o próprio figurino, o seu grande achado. Então, se também tivesse ido para Joanna Johnston, não acho que seria ruim. Já La La Land, eu até gosto, acho que o figurino dá o clima para cima, o up, mas entre esses indicados aqui, Jack é o meu favorito. Design de produção. Interessante, não tem assim nenhum que eu consiga achar extraordinário, mas como eu falei de figurino, adoro quando a academia foge do comum, que é fantasia, filme de fantasia ganha essa categoria, ou um filme de época. Então, La La Land eu acho bem interessante a maneira, assim, os cenários a casa que a Amy Adams mora lá, Emma Stone mora com as amigas no início do filme, todo colorido. Eu vejo aí tem essa combinação das cores no figurino, as cores da direção de arte, jogando essa energia. O filme tem uma energia para cima belíssima, que é justamente trazida nessa composição visual. Ela já empurra e que é impulsionada também pelos atores, pela música, pela direção energética do Damien Chazelle. Mas eu gosto da direção de arte, acho muito bonita, bem feita, não é fantástica, não é uma coisa de outro mundo, mas funciona. E até porque os outros indicados, assim, A Chegada tem uma boa direção de arte, mas não seria o meu favorito. Ave César vai no caminho tradicional, mas também é bem bom. Animais Fantásticos, Passageiros é que talvez eu tirasse, mas entre as 5 opções fico tranquilamente com La La Land. Melhor montagem, Até o Último Homem. É o caso do tradicionalismo, filme de guerra, aquelas cenas espetaculares, você dá um ritmo, dá um dinamismo para lá. Mas eu gosto muito mais do trabalho de Moonlight, da Joey Macmillan, agora sim, Joey Macmillan e o Ned Sanders, né? Acho que é um trabalho que consegue, de maneira fluida, mas sem ficar didático, dimensionar o tamanho daquela história, como aquela história transcorre quase 20 anos da vida de um rapaz, e faz essas transições de maneira muito sutil, complexa, delicada, mas e consegue dar essa dimensão. Então, por isso, acho que Moonlight aqui ficaria com o meu Oscar. Gosto demais. Também acho a trilha sonora, montagem, perdão, do Jake Roberts em A Qualquer Custo interessante. Gosto relativamente da montagem de La La Land, mas enfim, o meu favorito era Moonlight. Aqui não daria esse Oscar para Até o Último Homem. Ficaria com Moonlight, até para sair um pouquinho do comum. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Melhor direção de fotografia, venceu La La Land. Aqui é interessante, eu gosto de La La Land, acho que aquelas tomadas, por exemplo, o início do filme,
o plano de sequência que ele faz, a dimensão, os ângulos que ele pega de Los Angeles, dimensionando a beleza da cidade, o encantamento que há da cidade quando eles vão, por exemplo, para o observatório lá lunar, enfim, o planetário, eu acho. Desculpa se eu não conheço tanto os pontos turísticos de Los Angeles, mas ele consegue trazer um aspecto lúdico para Los Angeles, que é uma cidade super movimentada, agitada, e ele consegue fazer ambos, mas quando ele destaca esse aspecto lúdico, é muito bonito. Então, La La Land eu gosto. Também ficaria tentado por Lion, do Greg Fraser, que tem, talvez, na fotografia, sua melhor qualidade. Moonlight, James Laxton, também gosto, mas aqui eu fico com o Oscar, com a academia, tá ok. Aí talvez seja meu coração La La Lander, mas vejo um bom resultado com a vitória em fotografia. Melhor roteiro adaptado não tem como não ser do Barry Jenkins por Moonlight. Realmente eu acho que o Oscar aqui foi certeiro. Afinal de contas, é um trabalho que, assim, tem um intimismo e, ao mesmo tempo, uma escala épica. Quando você pega, são 20 anos da jornada de uma pessoa, com todos os traumas, todas as dificuldades, e tudo isso feito de uma forma muito pessoal, de uma forma de alguém que sabe como é a realidade de homens periféricos, homens negros periféricos que enfrentam preconceitos, que enfrentam todas as dificuldades. E o Barry Jenkins vai colocando isso a partir, é claro, da adaptação do livro do Terrell Ave McCrane, e apresenta esse filme que é tão rico, que é tão pessoal, e é um trabalho que, de fato, destoa entre todos os 5 indicados, que são até bons, exceto ali Lion e Estrelas Além do Tempo. Acho que são 2 filmes que estão abaixo de Um Limite Entre Nós e de A Chegada, especialmente em roteiro, mas Moonlight sobrava muito fácil aqui. Já em roteiro original, gosto demais dessa vitória de Manchester à beira-mar. La La Land tem um roteiro trivial, não acho que seja, não é aqui que é o ponto alto dele. O Lagosto é interessante, mas depois o Yorgos Lanthimos iria se aprimorar, chegando lá em Pobres Criaturas, chegando especialmente em A Favorita. Mulheres do Século XX, aquele filme menorzinho, pequeno, mas que é um tesouro, mas acho que a indicação cai bem. E o Taylor Sheridan, a qualquer custo, eu gosto, mas menos do que muita gente aponta, dizendo que é incrível, sensacional. Mas o Manchester à beira-mar é, para mim, meu favorito. Também o Oscar ficou bem dado. É uma história que parece comum, a gente já viu algumas dessas histórias sobre lutos, sobre arrependimentos passados de personagens que não conseguem seguir em frente, mas a maneira como ele constrói aqueles personagens, especialmente um personagem que é tão difícil como o do Casey Affleck, que não se abre, que não se permite, é ele que acaba carregando o filme, é muito interessante e mostra como essa tragédia, né, ela ecoa, inevitavelmente, as pessoas ficam presas nessa tragédia, mesmo com gente tentando lutar para seguir em frente e adiante, mas ele mostra o quanto o luto é um negócio que te puxa, está sempre te puxando, os traumas desse momento trágico, e está sempre te puxando, e você tenta sair, não consegue, parece que a vida está presa, você está estagnado, e o filme vai mostrando essa luta, essa tentativa das pessoas que estão ao redor do Casey Affleck de tentar tirá-lo dali, enquanto ele parece petrificado. Então acho que é um roteiro bem interessante do Kenneth Lonergan, bem conduzido, com bons personagens, uma história que, como eu disse, não é tão complexa no sentido de... Não é tão complexa não, mas não é tão inovadora assim, mas que aqui ele consegue dar essa complexidade que torna o material bem interessante, o filme bem diferente ou bem acima da média do que costumamos ver. What happened to my brother? So that's Lee Chandler. I don't understand. Which part are you having trouble with? Well, I can't be his guardian. Melhor direção
Denis Villeneuve, Kenneth Lonergan, Mel Gibson, ok, indicações, não vejo nenhuma indicação absurda aqui. Agora, Barry Jenkins, gosto bastante, mas como ele já levou melhor roteiro adaptado, aí eu fico com Damien Chazelle, que é um cara que sempre deixou claro o quanto ele ama cinema. La La Land talvez seja a grande declaração de amor dele para o cinema, para os musicais, algo que ele viria depois a explorar um pouco mais em Babilônia. E aqui ele tem uma energia, ele coloca o filme, eu acho que muito da pulsação que o filme tem, dessa energia que eu falei, boa de assistir, de ser gostoso de ver, se deve muito a ele. Ele consegue fazer esse musical sair do comum. Poderia ser aquele musical bem trivial, mas que, graças à capacidade dele, o arrojo que ele tem, a cena inicial, especialmente aquele momento final, fazem com que La La Land consiga transcender, consiga ser maior do que talvez um musical que existem tantos por aí e que não acabam não chegando a lugar nenhum. Pelo talento dele, e daqui a pouquinho vou falar dos atores, La La Land consegue ir além. Então, para mim, um Oscar justíssimo para ele. Aliás, ele com 32, aqui diz, né, 32 anos e 38 dias, ele se tornou o cineasta mais jovem a ganhar a categoria. Vamos para atriz coadjuvante. Vamos lá. Primeiro, Nicole Kidman. Amo Nicole Kidman, mas não estaria entre as indicadas. Acho que o papel dela em Lion, ela tem papéis muito melhores, pelos quais, inclusive, ela não foi indicada, do que pelo trabalho em Lion. Não sou muito fã. Octavia Spencer, se a gente olhar que não tinham tantas opções assim, vá lá, pode ficar. Naomi Harris está excelente. E aí vem o dilema, porque a Viola Davis, de fato, está muito bem em Um Limite Entre Nós. Acho que ela acaba até sendo muito mais interessante do que o personagem do Denzel Washington, porque fica o dele na mesma batida o tempo todo, enquanto ela traz mais... eu não detesto falar essa palavra, mas vou acabar usando aqui. Tem mais camadas, né? Ela tenta ser aquela mulher que quer deixar tudo certinho, bonitinho, sem brigas, mas também se impondo até que o momento ela não aguenta, estoura várias vezes e depois volta já para um lance mais, novamente, de tentar apontar caminhos, apontar unificação entre aquela família. Porém, é aquela coisa, ela não é coadjuvante. Eu não tenho, às vezes, assim, depende muito, né? Cada caso é um caso, né? Mas né, aqui, para mim, foi um exagero. Ela poderia estar tranquilamente em melhor atriz, dava para ela vencer, fazer um duelo pesado com a Emma Stone. Acho que foi precipitado, foi um medo desnecessário deixar a Viola Davis aqui em atriz coadjuvante. E isso fica ainda mais forte para mim quando você pega a Michelle Williams, que está muito bem, mas muito bem em Manchester à Beira-Mar, especialmente naquela cena final, naquela conversa com o Casey Affleck. Os dois estão muito bem e ela está excelente. Como ela até hoje não tem um Oscar e é uma das atrizes mais regulares do cinema americano, eu acho que é um pecado ter acontecido essa estratégia de colocar a Viola Davis aqui e tirar de alguma maneira esse Oscar. Então eu levaria a Viola Davis lá para cima em melhor atriz, deixaria a Michelle Williams aqui e ela seria a vencedora. Então não concordo com esse resultado da academia, mas não pela atuação da Viola, pela estratégia que acho que tenha sido equivocada. My heart was broken. It's always gonna be broken. But I know yours is broken too. Melhor ator coadjuvante, vamos lá. Michael Shannon tá muito bem, ainda que eu prefira o Aaron Taylor Johnson, eu acho que é ele que fazia o filme, depois me corrijam aí se eu estiver errado. Mas eu preferia ele em Animais Noturnos, acho que tem um personagem mais interessante. Jeff Bridges foi indicado mais pela história, né? Assim, pela história dele, né? De ser um ator lendário do cinema americano. Não acho que seja um papel tão assim marcante assim para ele ter sido indicado dessa vez. Lucas Hedges, eu acho que uma indicação de revelação do ano, vai lá. Dev Patel,
em Lion. Outro caso também, não acho que... Eu não indicaria, nem mesmo se fosse em melhor ator, porque acho que ele é o protagonista do filme, poderia estar em melhor ator, mas também não indicaria para lá. Não tiraria também, junto com o Michael Shannon. E o Mahershala Ali é impressionante, né? É um ator que é discreto. Eu adoro esse tipo, é um ator discreto, mas que quando você vai vendo, cada cena dele é marcante, cada aparição dele é bonita de ver. E ele tem esse trabalho em Moonlight que eu acho comovente. É aquele cara que tem uma pinta ameaçadora e tudo mais, ele vai se revelando como um norte para o protagonista, uma espécie de figura paterna ou figura masculina de exemplo, de modelo, e mesmo com as contradições que existem nesse personagem. E ele faz isso brilhantemente, como depois veio a fazer também em Green Book. É um cara que, só para completar, o Oscar é justíssimo, mas eu acho que é um cara que merecia mais, lógico, já tem 2 Oscars, você fala, merecia mais, mas merecia mais sim, ter papéis de destaque dele liderando como protagonista. Acho que Hollywood ainda o coloca em segundo plano muitas vezes nos filmes que ele faz. E é uma pena, é um grande ator, um excelente ator, e que venceu esse Oscar de maneira justa. At some point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. Vamos para melhor ator. Aqui, olha, não consigo ver nenhum absurdo entre as indicações. O único que talvez eu tirasse seria o Ryan Gosling, mas acho que a química dele, né, a maneira como ele e a Emma Stone se casam em cena, seja pela beleza, seja pelo talento dos dois, eles... Sabe, aquela coisa que bate, que o negócio funciona, que um troca com o outro e você percebe que o negócio flui, que é uma beleza, seja pela forma do humor que ambos têm, seja pela maneira como eu coloco aqui, a capacidade de ir muito bem na comédia, mas também no drama, de dosar esses níveis, é impressionante. Essa é a tal química que muitas vezes é colocada. E aqui... acho que, mas assim, dos 4 seria o único dos 5, né, seria o único que eu tiraria. Os outros estão muito bem, Viggo Mortensen está maravilhoso nesse filme, que foi pouco prestigiado no Oscar, que é o Capitão Fantástico. O Andrew Garfield, eu acho, é um personagem também interessante, complexo, que tem ali. O Denzel eu já falei, mas o Casey Affleck, com todos os problemas, é um babaca na vida real, um sujeito intragável, mas que em Manchester à beira-mar está impressionante. E as 2 cenas principais, a cena em que ele tenta se matar e acaba não conseguindo, né, que a câmera vai focando nele, vai fechando nele, e ele está ali consternado, não sabe o que fazer, assim, de uma tristeza profunda. E a coisa fica ainda mais dura naquela reta final, naquele desabafo dele, que é a única hora que ele consegue falar alguma coisa e não falando, né? Porque isso é muito impressionante do trabalho dele. É um personagem que a gente nota que assim, ele não precisa fazer aquele grito, aquela explosão para você ver que ele está sofrendo. O corpo diz isso, a maneira como ele se comprime, a maneira como ele está travado, sabe? Eu imagino as dores que esse cara sentiu depois saindo do set de filmagem, porque é um personagem que exige muito, porque está tudo canalizado aqui dentro, está tudo aqui dentro, não tem nada para fora, não tem aquele momento que grita, que bate na mesa, como tem, por exemplo, o Denzel. É o contrário, Então aquilo é muito doloroso, e eu acho que é muito palpável, é muito da vida real, porque, assim, quem já viu pessoas que enfrentam esse tipo de luto, muitas vezes é um negócio para dentro, a pessoa não consegue nem externar o que ela está sentindo, só consegue dizer, eu estou triste, eu estou arrasado, mas sem aquela coisa, assim, às vezes não vem um choro, tem momentos de pico de tristeza que a pessoa vai e chora, mas tem outros que é comprimido, e é uma dor que você nota, e no máximo você pergunta, você está bem? A pessoa diz, sim, tô, vai... Mas você percebe claramente que ela não está bem. E o Casey Affleck traz isso de uma forma absurda em cena. Então,
assim, é um trabalho que muitas vezes eu noto é injustiçado, assim, é subestimado porque não tem esses momentos de raiva, de fúria, de explosão. Mas se você for mais atento, se você olhar com um pouco mais de cuidado, vai notar a grandiosa atuação do Casey Affleck. Para mim, trabalho brilhante, brilhante mesmo. Gosto demais desse Oscar, apesar dos pesares dele. Melhor atriz, 5 indicadas excelentes. A Meryl Streep, eu acho que Florence pode não ser o trabalho de primeira prateleira, como é Crumb vs. Crumb, Escolha de Sofia, Ponte de Madison, O Diabo Veste Prada, mas é muito delicioso. Ela cantando com aquela voz de gralha horrorosa e achando que está sendo Edith Piaf, e a Meryl Streep faz isso muito bem. É um trabalho que ela no musical e na comédia, ela mostra a capacidade brilhante dela. Natalie Portman, também excelente em Jack. Ruth Negga em Loving, um filme que é muito pouco falado, que merecia ter mais indicações nesse Oscar, e ela está excelente, excelente no filme. E então chegamos a essa escolha que para mim é bem difícil. Eu sei que para muita gente não é, mas para mim é bem difícil. Isabelle Huppert em Elle, Emma Stone em La La Land. Isabelle Huppert tem o fato de ser uma atriz histórica, uma das maiores atrizes do cinema europeu, e que encontra aqui, para mim, o seu melhor papel desde a professora de piano. E a Isabelle Huppert, ela tem algo que chama a atenção, porque, e o filme, a própria personagem é bem interessante, porque ela é uma personagem indecifrável em muitos momentos, né? Ela é uma megera, é uma pessoa difícil em alguns momentos, mas sofre um negócio absurdo, algo inaceitável, algo, enfim, pavoroso, mas a reação que a personagem tem, ela é completamente fora daquilo que é esperado quando o filme fosse americano, por exemplo. E ela incorpora isso muito bem, ela traz essa dualidade, né? Nem uma personagem boazinha, mas nem também uma personagem malévola, enfim, nem uma megera completa, mas também nem uma santa total. E ela trabalha isso muito bem, tem um cinismo, tem uma dose, às vezes até de loucura ali, que é impressionante. E do outro lado tem a Emma Stone. Eu entendo que muita gente vai dizer bem assim, mas a personagem dela, a Mia, em La La Land, é menos complexa do que a da Isabelle Huppert em Elle. E eu concordo, é uma personagem, sim, mais linear, mais tradicional, do que a gente já viu inúmeras vezes no cinema americano. Mas eu acho que, até por isso, a Emma Stone tem méritos, porque ela consegue elevar essa personagem graças ao extremo carisma, à extrema alegria que ela está em cena, e isso exala para o público, você sente isso, e faz no drama, faz na comédia, faz no musical e até dançando. Lógico, ela faz a dança, que é uma coisa que acho que está proposta ali para do Damien Chazelle no filme, que não é aquela dança acrobática perfeita do que a gente via nos filmes do Gene Kelly, por exemplo, mas é um arremedo daquilo, mas ela faz bem, eu acho que ela executa muito bem. Então, eu sei, tem uma questão de fã aqui? Tem uma questão de fã aqui, não nego, por isso que são os meus favoritos, mas eu consigo achar qualidades que permitam ir além dessa questão de eu gostar, de amar a Emma Stone, e vejo nela uma atriz num estado de graça fazendo La La Land. É a tal magia do cinema, aquela fagulha que às vezes a gente até pode racionalizar, mas que muitas vezes está na química, tá na tela e você bate o olho e sabe que está acontecendo aquilo. E é exatamente isso. Acho que a Emma Stone, quando a gente olha ela tirando um sarro do Ryan Gosling, ela em Audition, enfim, em vários momentos ela encanta. É muito bonita. E quando a câmera no final do filme fecha nela, aquilo ali é fantástico. Então, para mim, é um Oscar merecido, mas sei que tem muita gente que não gosta.
assim, eu não posso, depois de tudo que eu falei, eu dizer, não, eu preferia que Estrelas Além do Tempo fosse o vencedor. Tá na cara que o meu favorito aqui é La La Land, seria o ganhador, mas não acho absurda a vitória de Moonlight, até pelo que ele representou, uma produção intimista de um diretor negro, muito barata, eu acho que uns 2 milhões de dólares, né, indo na contramão do que é feito no cinema americano. Isso do cinema americano, desse de massa que a gente tanto vê nos cinemas Brasil e mundo afora. Só para não... para ir além dessa questão do vencedor, falar aqui, acho que Manchester à beira-mar, A Chegada, A Qualquer Custo um pouquinho abaixo e Um Limite Entre Nós também um pouquinho abaixo, eu não vejo problema entre esses indicados. Estrelas Além do Tempo é uma produção que eu não sou tão fã assim, mas reconheço que tem uma importância. Mas se eu pudesse escolher, eu colocaria outra produção, não indicaria. E Lion, esse é para mim o mais fraco de todos, não, assim, é aquele drama protocolar e que, olha, honestamente, não dá, não gosto muito, eu acho que é um filme bem esquecível e que poderia ter ficado fora tranquilamente. Gostou do vídeo? Gostou do novo formato? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve, ative as notificações aqui do canal. E se você puder, deixa os comentários falando dos seus favoritos e também do que achou desse novo estilo de vídeo que eu estou trazendo a partir de agora. E na sexta-feira, aliás, eu retorno para falar do Oscar 2018, em que A Forma da Água reinou. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.